Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando então hoje, aula 7 sobre iluminação natural. A gente vai estar discutindo um pouquinho. Vocês vão ter os dois textos para estar olhando, esses slides vão estar disponíveis também. E vocês podem estar olhando vários exemplos também nos slides da professora Lívia, né, que ela colocou vários exemplos lá nos slides dela. Bom, antes da gente falar então, se a gente vai falar em iluminação natural, em utilização da luz natural para iluminação do nosso projeto arquitetônico, dos nossos espaços, a gente tem que pensar na disponibilidade dessa luz, né? Lembrando que em regiões tropicais como o Brasil existe uma grande disponibilidade e a gente então deve pensar a utilização dela de forma criteriosa, aquilo que a gente já discutiu anteriormente, por exemplo, sobre a utilização de grandes aberturas ou de fachadas inteiras envidraçadas na nossa região e acaba trazendo uma carga térmica muito grande para os nossos edifícios. Então a gente deve pensar, então quando a gente vai pensar em iluminação natural, basicamente nas aberturas laterais, vulgo janelas, né, e nas aberturas zenitais, que são aquelas na parte superior do edifício. E dessa forma, procurar um equilíbrio entre a entrada da luz difusa, lembra que é aquela luz da abóbora celeste, né, e bloquear o calor gerado pela luz. Por que, que a gente vai tentar equilibrar essa luz difusa? Porque lembra que eu falei do vidro, se a luz incidir diretamente, acaba aquecendo dentro. Então, o melhor seria a gente utilizar a luz difusa e bloquear o calor gerado por essa luz direta, que também pode criar um certo ofuscamento. Alguns fatores que vão influenciar então nos efeitos luminosos dessa iluminação. A disponibilidade de luz, ou seja, o tipo de céu e a orientação solar, se essa nossa fachada é norte, sul, leste, oeste, lembrando que nossa região, na fachada sul, quase não vai ter incidência direta. As proporções e a forma do espaço interno, então o jeito que é o nosso espaço, a configuração do espaço interno também vai estar influenciando, e alguma obstrução externa, fiz uma fachada inteira que tem uma iluminação, mas tem um prédio do lado que faz sombra, então a gente tem que pensar, ou uma árvore, alguma coisa. Forma, tamanho e posicionamento das aberturas, especialmente as laterais, como a gente vai ver, algumas características de transmissão luminosa, tanto da vedação das nossas paredes, quanto, quer dizer, perdão, da vedação das nossas aberturas, então que tipo de vidro que a gente está utilizando, se ele é refletivo ou não, e o desenho e revestimento dos refletores internos e externos. Quando eu falo em refletores internos, uma parede ela reflete, todos os materiais, de certa forma, eles também refletem. Ou um piso, a luz incidente no piso, como ela vai refletir, né? E o posicionamento dos usuários, ou seja, o layout do mobiliário. Isso, professor, basicamente pro, isso não tem preocupação no espaço residencial? Tem também, né? Vamos dar um exemplo aqui, às vezes você pode colocar, quer dizer, aqui, ou você pode colocar a sua mesa de trabalho bem de frente, né, onde tem o ofuscamento, onde pega a luz direta. Coloca uma TV, mas a luz do sol atrapalha a visibilidade. Então, mesmo no layout, mesmo no residencial, ele faz diferença, sim. A iluminação lateral, então a gente tem alguns tipos de iluminação lateral. Aqui, basicamente, iluminações zenitais. Por exemplo, a mansarda, que é essa. A mansarda é muito comum em países europeus, né? Que é como se fosse, imagina, tem um telhado, aquela janelinha no telhado, né? E tem até, por exemplo, em italiano, até mansarda, eles chamam aqueles. Um quarto que fica nessa região do telhado, né? Então é como se fosse uma janelinha lateral do telhado. A claraboia, então, que são essas aberturas é, superiores. Os sheds era bem comum em construções é, industriais, então essa lateral. A vantagem disso, por exemplo, é que eu posso barrar, se eu estiver voltado para o sul, eu barro a incidência direta de luz, né, a luz direta, mas a luminosidade difusa ela entra. E o domo é quando tem essa cúpula, digamos assim, toda envidraçada, né? Os livros do Lambert, Dutra e Pereira, não sei se vocês têm, mas é o LABE. Eu vou deixar o link, vocês podem baixar esses livros
para eficiência energética, acredito que vocês já sabem, mas eu vou deixar depois também na descrição do vídeo, brincadeira. Então é interessante que a gente pense em diversas maneiras para aproveitar todos os benefícios da iluminação lateral. Seja na iluminação natural, seja ela lateral, zenital, por claraboias, prateleiras de luz, o que for, né, os recursos que a gente puder colocar. Uma grande importância, e eu acho que aqui vocês vão ter também lá no texto, vocês já devem ter ouvido falar, da iluminação lateral, é para o nosso ciclo circadiano, ou seja, a gente tem toda uma produção de hormônio no decorrer do dia, melatonina e outros hormônios, temperatura corporal, a força muscular, a produção de melatonina, como eu falei, né, no decorrer das horas do dia. Né? Pessoas, por exemplo, que trabalham têm um trabalho noturno, tem toda uma desregulação disso, e a gente ter o acesso à essa iluminação natural que ajuda nesse controle hormonal do nosso corpo, de todas as nossas funções vitais. E isso é muito importante a gente ter isso sempre em mente. Né? Quando a gente vai trazer a iluminação natural para a nossa arquitetura. Aqui a gente tem algumas obras, por exemplo, do Lelé, né, Luiz Figueira Lima, né, brasileiro, famoso nos hospitais SADAS, o que ele trabalha. O Álvar Aalto também, em várias obras, trabalha muito bem a iluminação natural. Santiago Calatrava, Norman Foster. Então temos grandes projetos da arquitetura mundial e brasileira que trabalham muito bem na sua composição arquitetônica. Eles têm a luz como um elemento principal dessa composição, né? Trazendo inclusive forma, realçando contorno, permitindo a fruição desse objeto arquitetônico como um todo. Né? A utilização da luz natural também melhorando a qualidade ambiental, né, desses ambientes interna, e a redução dos gastos de energia também com iluminação artificial, deixando a iluminação artificial só para momentos que realmente são necessários. Né? Ela também acrescenta tanto um conforto visual como biológico, psicológico, e a gente sempre tem que ver que a disponibilidade dessa luz natural no ambiente interno vai ser muito importante para a arquitetura. Aqui eu não vou me ater, mas vocês vão ter lá algumas das necessidades que a gente vai ter de, né, iluminância. Né? Quantos looks que a gente vai precisar para cada uma das tarefas. Né? É uma tabelinha que tem aqui, mas tem também no texto que vocês vão ter. Né? Então, iluminação geral para atividades que a gente tem pouca atividade visual, tarefas visuais, eu vou, né, necessitar de menos iluminância. Já em zonas interiores, onde eu tenho assim, algumas tarefas visuais, aumentam um pouco as luminâncias, e quanto mais exato, mais minucioso for o trabalho, por exemplo, cirurgia, a gente tem uma necessidade de luminância altíssima. Né? Imagine você fazendo lá, você sendo operado, e esse cirurgião, né, falta luz, falta luminância, ele corta alguma artéria, algum nervo, alguma coisa que não deveria cortar. Então eu preciso de uma precisão muito grande. Né? O sol e o céu, o movimento, né, que o sol faz, isso vocês já viram, devem estar mais claro para vocês do que eu, e isso formando o movimento do sol diariamente, o movimento do sol durante o ano, ele traz algumas luzes próprias. No Brasil, infelizmente, a gente não tem as 4 estações tão bem como primavera, verão, outono e inverno, tão bem limitadas, tão bem determinadas e características quanto, por exemplo, em regiões temperadas. Né? Mas sim, a luz própria de cada um desses momentos, ou a luz própria, né, no equinócio, no solstício de inverno, de verão, né, a luz do que vem no período noturno, no período matutino, no período vespertino, são iluminações e luzes também diferentes que a gente deve levar em consideração. Né? E a carta solar é aquele método que a gente tem para estar verificando.
Principalmente, normalmente a gente utiliza ela pensando no conforto térmico, né? Mas porque no lumínico a gente não usaria tanto ele, né? Essa sobrecarga. Mas a gente tem que saber, principalmente, qual é a incidência dessa luminosidade e o tipo de céu. Né? Se é um céu claro, se é um céu parcialmente encoberto, se é encoberto, que aí com isso a gente pode estar trabalhando, né, as aberturas para uma iluminância um pouco mais difusa, mais característica para o nosso projeto. E a luz natural, então, ela vai trazer, como a gente já viu lá, né, no ciclo circadiano, alguns efeitos. Né, efeitos biológicos, psicológicos e no sistema visual. Né. Como efeitos biológicos, a gente pode ver que a gente já falou do ritmo circadiano, que esse ciclo vigília e sono não é, né, que é uma relação realmente hormonal da melatonina com a presença da luz ou a ausência. Né. Efeitos psicológicos, desordens de sono, afetivas, como depressão no inverno. E parece engraçado, gente, mas só contar uma coisa assim, quando eu falei para vocês que eu morei na Itália, é, era extremamente. Imagine, você chega lá no final do verão, não está acostumado e passa pelo inverno, é extremamente depressivo, deprimente, tá naquele melancólico aquela região. Claro que às vezes as pessoas que moram a vida inteira não sentem tanto isso, mas quando você muda, tem uma diferença muito diferente no interesse que você tem pelas atividades cotidianas. Né? Então a questão psicológica é muito forte também para a eliminação. E os efeitos do sistema visual, né? Tanto de fadiga, de conforto, de esforço, de visão, de capacidade de você trabalhar, mesmo aquele assim de você às vezes forçar a sua visão para fazer alguma tarefa e de fazer toda uma questão de tensão mesmo também muscular. Alguns sistemas importantes para a iluminação lateral. A gente pode ter as prateleiras de luz. Na prateleira de luz, né, aqui são desenhos do Lambert, acredito eu aqui que ele fez, que ele cometeu uma pequena falha, né? Provavelmente tinha também né, a janela aqui, porque na prateleira de luz você tem a entrada, né, da luz e ela é refletida por essa prateleira para o interior. Né? Eu posso sim trabalhar, por exemplo, com isso aqui um pouquinho mais estendido para o exterior para a luz não entrar direta, porque aí ela entraria depois de refletir na prateleira. O átrio é além de ter uma claraboia, algum tipo de iluminação, né, zenital, eu tenho essa abertura, a gente chama normalmente isso aqui de átrio, né, que é para a luz chegar até os pavimentos inferiores. Dutos de espelho que não são tão comuns, mas eu posso, então, lembrando que o raio luminoso, ele não faz curvas, né? Ele faz uma trajetória retilínea. Então, através de espelhos eu posso, como é que eu ia trazer uma luz aqui, né? Então, através de espelhos refletindo eu posso levar essa iluminação em lugar que normalmente não levaria. As persianas flexíveis ou, né, a gente poderia chamar aqui os brise-soleil também, né, se for de material com bastante refletância, eu posso levar a luz para o espaço interior. As paredes transparentes, que são as películas de vidro. Né? O poço de luz, então, é quando eu faço, ele lembra um pouquinho, né, mas ele não tem nenhum fechamento aqui em cima, essa seria uma diferença do átrio. Então eu tenho como se eu fosse dois edifícios, né, separados, não são separados, mas assim, eu faço um poço de luz e a luz então ela pode entrar, né, nesse interior. As casas, e tem alguns exemplos, acho que na aula passada eu coloquei, as casas árabes tinham um pouco disso, com os pátios internos. E é algo que vocês podem pensar, por exemplo, para casas, para residências que vocês podem fazer. Os sheds, que a gente já falou, são as aberturas, e normalmente elas são voltadas, né, para a face sul, porque protege a insolação norte aqui, né, se for hemisfério norte, ao contrário, elas são voltadas para o hemisfério sul, para o hemisfério norte. Né? Que aí eu posso evitar a incidência a luz direta e entrar só a luminosidade difusa. O peitoril reflexivo, então eu estender esse peitoril e
com algum material reflexivo aqui, e quando a luz incidente chega, ela é refletida pelo espaço interior. A claraboia, né, que já está no exemplo, por exemplo, do átrio, lá que tinha o átrio como uma claraboia, os sheds, ou perdão, os lanternins. O lanterninho ele não precisa ser necessariamente aqui, ele pode ser também curvado. Em alguns lugares, por exemplo, eu posso fazer ele com uma abertura aqui para ventilação também, que é o efeito lanterninha, acho que já deve ter falado, só que aí você tem que ter o pé direito bem maior. O domo, né, ou a cúpula de vidro. A mansarda, que a gente já comentou lá, que seria essa tipo uma janelinha, então ele é uma abertura vertical, mas que interrompe a caída da água. A água furtada, né, isso não é tão comum, é uma abertura logo abaixo do telhado. Fibra ótica, a vantagem da fibra ótica é que ela capta a luz e eu consigo movimentar ela que não seja só em linha reta e levar ela para qualquer outro ponto, apesar do valor caro, mais alto dela. E pisos transparentes, de repente eu posso, para chegar no andar inferior, eu posso fazer um piso transparente que aí a luz ela chega até andares mais abaixo. A iluminação zenital, sempre pensando então que essa que vem do alto. Aqui a gente tem, por exemplo, esse domo, né, essa cúpula do Centro Cultural Banco do Brasil. Né? A luz então ela vai estar entrando por essa região. A gente vai usar normalmente ela onde a gente precisa de muita luminosidade, onde tem muito uso. Dificilmente a gente vai fazer um domo numa residência, mas talvez poderia fazer. Né? Bibliotecas, bancos. A gente viu na aula passada da história aquela biblioteca em Paris que tinha alguns domos. E normalmente a gente vai usar materiais, né? Os materiais devem ser pensados caso a caso. Eu vou usar vidro, eu vou usar acrílico, o que eu posso usar? Eu posso ter alguma barreira para a luz não entrar direto, principalmente no Brasil também. São algumas coisas que a gente pode ver. Aqui um exemplo de lanternin, então, que a gente colocou. Né? Ele caracteriza então por ter duas faces de abertura. Né? Normalmente elas vão estar na direção norte e sul, que é a melhor orientação que a gente pode estar colocando. Né? E a laje da cobertura dela pode inclusive ser maior, ter uma aba um pouquinho maior para lá, para evitar, né, que o sol entre direto, aí só entraria a luminosidade. O Sheds, o Sesc Pompeia é um exemplo bom, até porque era um edifício industrial, né? Então a gente vai ter um melhor desempenho quando ele está orientado para o sul, como eu já falei, principalmente nas latitudes entre 24 graus e 32, como é nosso caso brasileiro. Por quê? Porque aí eu não entro a luz direta e sim a iluminação difusa. As claraboias, que são essas grandes aberturas, que você pode ser uma forma um pouco mais moderna, como o Paulo Mendes da Rocha fez muito bem, né? E o Artigas também, tanto na FAO, o USP, como na Pinacoteca do Estado. E aqui a gente pode ver então algumas diferenças entre também átrios e pátios internos. Né? Como a luz pode ser distribuída, por exemplo, num átrio, a distribuição da luz natural através de uma abertura central ou uma abertura meio também lateral, não precisa um duto, né? Também pode ser alguma coisa parecida com átrio. Né? Ou os pátios internos, então, a distribuição da luz através de uma abertura central, né? Com difusores para a luz não entrar direto, né? Ou então eu posso bloquear a luz direta e deixar apenas a difusa, mas que essa iluminação gerada aqui, ela chega a todos os ambientes. Se for pensar, de repente, um grande edifício, que ele tem que ser robusto e tudo mais, que às vezes se eu fizesse ele inteiro, a luz das aberturas laterais não seriam suficientes para iluminar todo o andar, o piso, tipo, aí eu posso estar pensando em átrios ou em pátios internos para poder levar essa iluminação a todo o ambiente. Né? Então a gente tem que lembrar, né, dos componentes principais, seria a condução e a passagem. Né? O objetivo, né, é conduzir e distribuir a iluminação natural, né, que vem do exterior para todos os espaços internos, como por exemplo galerias e pátios, ou então permitir a passagem, né, da luz natural de um ambiente para o outro, através de janelas, claraboias, superfícies translúcidas, até pisos translúcidos. Então a gente pode trabalhar essa iluminação lateral por meio de condução, conduzindo a luz, né,
para os espaços internos, ou simplesmente deixando com que eles passem de um espaço para o outro. Né? Então, quando a gente pensa assim, basicamente a gente vai ter a iluminação zenital e a lateral. A lateral são janelas. A gente já falou um pouquinho. E aí o nível, a gente tem que lembrar que o nível de iluminação ele cai conforme a gente vai se afastando da abertura. A gente vai ver daqui a pouco que, então, se eu coloco uma janela mais alta, mais baixo, isso pode facilitar, né, que eu entre com a iluminação mais profundamente. Né? Um recurso, né, que seria essas prateleiras de luz, que eu posso então levar um pouquinho, evitar tanto contraste e deixar um pouco mais uniforme a iluminação desse espaço. Né? Então, como eu falei assim, quanto mais superior, mais iluminação eu vou ter. Aqui então a gente pode ver a curva de distribuição da iluminação. Né? Se eu tiver uma janela, né, maior, então eu tenho mais luz chegando, uma janela quase como se eu tivesse uma parede toda janela, duas aberturas na parede, eu vou ter uma iluminação um pouquinho menos igual, um pouquinho menos equilibrada, distribuída. Aqui a diferença entre, por exemplo, uma janela no alto e uma janela na direção abaixo. Então, o quanto eu consigo. Então, imagina toda uma sala de aula que é grande. Se eu colocar a janela no alto, eu consigo muito mais. Por que eu não faço ela inteira? Porque de repente eu posso ter, ó, muita luz, muita iluminância aqui. Então, às vezes eu não quero que fique tanto ofuscamento aqui. Então, eu faço só uma janela lateral. Então, parar com aquela. Janela tem que estar na altura da porta. Não, depende. Eu tenho que trabalhar a janela e o desenho da janela também de acordo com a iluminação que eu quero. Tinha um exercício que se a gente tivesse, que eu tinha pensado em fazer, sei lá, com vocês, se alguém quiser testar, mas eu acho que vai ser difícil se a gente tivesse aula presencial, talvez fazer, que é fazer uma caixa preta e construir algumas aberturas dessa, aí no escuro com uma lanterna e tirar foto, né, dentro, para ver na prática como eu posso fazer esse tipo de movimento com a luz, né? Entende? Imagina uma caixa toda preta, aí eu faço, claro que uma janela um pouco menor e uma abertura para eu poder filmar, né, ou tirar foto e testar se a janela em cima, embaixo, como a luz realmente se distribui nesse espaço. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai ter que também pensar no tipo de controle que a gente vai ter que ter. Né? A gente pode ter dois sistemas de controle, convencionais e mais inovadores. Os convencionais são aqueles elementos que têm como função controlar a passagem da luz, da radiação solar, e melhorando as condições térmicas, luminosas. A gente tem aqui, por exemplo, né, o alpendre, a marquise. O alpendre aqui não é um dos melhores, mas o alpendre seria como se fosse uma pequena varanda elevada. As casas antigas tinham muito disso. As marquises, as varandas, né? Os próprios elementos vazados, o cobogó, são todos elementos que a gente tem sistemas convencionais de controle da luz. E hoje em dia a gente também tem sistemas inovadores, e que a gente tem que pensar que a utilização indiscriminada de revestimentos translúcidos acaba causando um aquecimento e ganho térmico. Então a gente tem que pensar como arrumar, como condicionar esse ambiente, né? Às vezes eles podem ser regulados automaticamente. Eu acho que vocês vão ver lá no texto, tem o exemplo do mundo árabe lá, na França, onde que tem, deve ser visto, fugiu o nome, mas depois vocês vão ver lá no exemplo. É o Instituto do Mundo Árabe. E ele tem tipo uns. Fugiu o nome, mas já lembra. De máquina fotográfica que tem aquelas. Sabe, aberturas que abrem e fecham. E com ela você pode controlar automaticamente também a iluminação. Né? E aí a gente pode perguntar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens da iluminação natural. Basicamente, as vantagens é que a gente tem, especialmente no Brasil, uma alta eficiência luminosa, é uma fonte renovável, que você não gasta energia, é uma luz natural e todos aqueles benefícios psicológicos e físicos, biológicos que a gente fez, e das vistas externas, principalmente da gente poder ver o exterior, poder ver o mundo que passa e não ficar tão preso no interior. Né?
E as desvantagens é a dificuldade de controle, é aquela luz que está ali, às vezes se você não quiser, você tem que pensar num controle porque ela vai estar às vezes excessiva. Ela é imprevisível, hoje ela pode estar com luz, pode estar muito nublada amanhã, então eu tenho que ter um sistema complementar, instável e dinâmica. Ela muda, aqui a gente tem um exemplo da Casa da Cascata, do Frank Lloyd Wright, e como a luz ela pode ser diferente. Imagine o tanto que a luz aqui pode refletir no gelo e ser tão, né, nessa superfície branca e refletir para o espaço interno, diferente do, por exemplo, de outra estação do ano, que provavelmente deva ser outono. Né? E aqui um projeto do Lelé, né, João Figueira Lima, que também traz esse banho de luz para os espaços internos, que normalmente são espaços que a gente usa, como aqui também, algum exemplo dele, que normalmente hospital a gente não pensa em iluminação, mas ajuda inclusive a humanizar o ambiente. Né? E pensar sempre que a iluminação natural não é apenas uma questão de eficiência energética, né? Ou de tecnologia, mas de uma concepção arquitetônica. A gente não pode dizer que alguns projetos como o do Lelé, né, a gente tem aqui, ele é só eficiência. Não, ele é a própria concepção do espaço. Né? Ou essa igreja, ou esses projetos diferentes que tem por aí. Então ela passa a ser um fator importante de percepção e aceitação do espaço por seus ocupantes. É muito mais humanizado, é muito mais aceitável você ter um espaço que você vê o exterior, né, do que simplesmente ficar trancado sem saber que dia é. Sabe? É tipo shopping. Shopping hoje tem usado, vários shoppings têm usado muito abertura, iluminação zenital, mas em outros momentos eles funcionam para exatamente você esquecer o mundo lá fora, não sabe se é noite, se é dia, né? Então, se você puder ter iluminação natural, é muito mais humanizado esses espaços. E aqui uns exemplos que a gente está falando de como, né, alguns trabalhos podem ser realizados em Nova York e que eu posso usar bastante iluminação natural sem ser necessariamente em todo edifício, né? Então, qual é a orientação, qual é a fachada, né? É importante a gente pensar nisso, né? Eu posso criar pátios internos também para convivência, um edifício que é empresarial. Né? Bom, a gente termina por aqui. Peço que vocês, então, depois de assistir isso, possam ler os textos, possam participar do fórum, que eu vou colocar alguma coisa, e responder os questionários, que eu vou colocar daqui a alguns dias, para vocês estarem, né, fixando o conhecimento e tudo mais. Bom estudo e até a próxima!